eu queria trazer o Mestre Macado para essa conversa com a gente, ali do seu início, com o Mestre Paulão, na Fafiche, que aí tem o Panigé, depois Palmares. Como que vem essa questão, Mestre? Ótimo. Bom, boa tarde a todos, né? Em primeiro, a alegria de estar aqui com as pessoas que compõem e em espírito ajudaram a trazer a capoeira ao que a gente tem aqui hoje. De uma criança. Quando a gente pensa que estamos em 2023 e a capoeira começou aqui em 1968, né? E a história da capoeira, os primeiros registros a gente tem lá nos anos 1500 e pouco, às vezes 1600, algumas conotações. É uma criança, mas é uma criança bonita, né? E nós todos que estamos aqui, outros que não estão, que ajudam a fazer essa história, tá? E eu digo para vocês, o que me levou a praticar a capoeira, a magia dela, a magia, e essa magia se perdeu com o tempo, né? E a importância do grupo Panigé ela tinha uma vestimenta dupla, ou seja, eram vários chapéus que ela utilizava. Primeiro, para vocês imaginarem que nos inícios dos anos 70, né, nós estávamos em plena ditadura, pleno regime militar, onde o grupo Panigé, um grupo com 2 ou 3 exceções, todos universitários, e tinham 3 focos importantes, né? A Fafiche, o DCE da Federal, né? Onde o Valtinho tinha um núcleo dele lá, e a importância dessa pessoa que o Luiz aí falou, professor Saul Alves Martins. Por que ele é mais importante nesse início? Porque ele era coronel da Polícia Militar. E nesse processo ele nos visitava lá embaixo, onde a gente tinha a academia, para nos alertar. Não existe repressão para a capoeira, mas existe atenção. As autoridades prestam atenção na capoeira, não existe uma repressão. E por isso também o grupo Panigé passou, na sua moeda de troca na história da sobrevivência, né, a fazer várias apresentações como grupo Panigé, mas como sendo um grupo vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, o que nos garantiu assim uma certa tranquilidade em saber que não haveria problema em relação a isso. Da mesma forma, aparece nesse momento também a roda da Praça da Liberdade. Não existia Feira Hippie, okay? É importante retratar isso. O Luiz tem uma versão, eu tenho a outra versão, que eu escutei direto da pessoa que convidou o grupo Panigé de deixar de fazer uma roda que era no sábado à tarde, onde existia exibição de artes plásticas, para que a roda de capoeira fosse um chamariz para que no domingo pela manhã pudesse ter a feira de artesanato. Ou seja, a roda da Praça da Liberdade, ela passou a estar vinculada umbilicalmente à história da Feira Hippie. E lá na frente era mais fácil para você, não é a roda da Feira Hippie. Na verdade, era a roda de capoeira que tinha a Feira Hippie junto. Tanto a importância dessa. E por que essa roda é importante para a gente? Porque era a roda de encontro.
as pessoas se encontravam na roda de aprendizado. O Luiz estava lá no Olímpico, né? Ele tinha lá os... Antes de começar qualquer roda de capoeira, ela já existia, foi formada por vários artistas, Xanina, Yara Tupinambá, etc, etc. E eu me lembro direitinho, eu, José Maria Ribeiro, artista plástico, irmão do Paulo Cosó. Isso. Nós pegamos trabalho que foram devolvidos do desenho artístico que a gente tinha na escola de arquitetura e levamos para a Feira Hippie para tentar vender. E não vendemos nenhum. E então, se você pegar a data, a Feira Hippie já existia, tem um jornal, o jornal original, passei nessa consta do arquivo dele, a coletânea dele de dados que tem na época. Então, depois disso, é que começou a roda de capoeira. A capoeira foi para a Feira Hippie, que já existia, que era uma feira de exposição de vários artistas e outros artesãos que apareceram também. Me lembro que tinha um Tito, um italiano que fazia sapato, outras coisas, que levava os negócios para vender também. Então, artistas de várias correntes. Aí depois, talvez tenham começado a falar uma tentativa de valorizar a capoeira. A capoeira não é coisa de malandro. Inclusive foi em função disso que começou aquela feira aí. Mas não precisava disso. É só falar mais um grupo de artistas, digamos, do movimento, né? Ou seja, a capoeira tem várias versões, você pode ver como dança, como expressão corporal, como uma série de elementos infindáveis, ainda pode inventar mais outros. É isso mesmo. Então, mas é só isso, né? Eu gostaria é. de fazer só essa correçãozinha desse prazo. Sim. Isso eu tenho certeza. Eu, pessoalmente, levei de Inclusive, nós já tínhamos conversado sobre isso. Mas aí eu vou adicionar um ponto, que capoeira é assim, né? Tem essas coisas, né? Então, voltando para a questão lá da roda da praça, era uma filmadora, existia a nossa visão e o nosso imaginário. Então, era uma roda de encontro dos encontros. Não era uma roda de confronto, não era uma roda de desencontro. Então, a gente tentava exibir ali da melhor maneira para atrair não somente o público, mas para a gente ver um movimento diferente. Eu posso me colocar, vamos dizer assim, num terceiro grupo, né? Entre Paulão, o meu mestre, e eu, teve um grupo intermediário que nunca avançou muito, pelo menos nunca teve trabalho próprio. Eu diria, de repente, se eu esqueci alguém, você me lembra, Luiz? Cacique, Lagarto, Manfred Weisman, o Besouro, o Maionese, que foi uma turma do meio e para baixo desse, basicamente, eram os alunos do Paulão, meu mestre, que chamava de Paulão Filosofia, né? Do Luiz tinha 2 alunos que eram igualzinho cabelo de freira. A gente sabe que existe, mas ninguém vê, né? Ele amarrava os alunos dele, o Jararaca, o Pezão lá, que ele falava do Jararaca, do Pezão, ninguém viu os alunos dele, mas o Luiz de vez em quando a gente vê, né? Valtinho tinha seus alunos, o Wick tinha seus alunos. E quando eu comecei capoeira, quando eu digo que eu comecei pela magia, porque eu vi uma apresentação do grupo Opaginé num palco como esse, lá no Colégio Marista, principalmente quando eu vi o Azulão, né, Fernando Azulão, participar do esquete do açoite do escravo. E aí ele açoitado, aí entra o berimbau tocando, e ele renasce ao som do berimbau e vence
os feitores. Aquilo para mim, eu falei assim, eu quero fazer isso amanhã, né? Então a importância do grupo, porque a gente fazia muitas apresentações, atraía muita gente, e principalmente quando a gente fala aqui nos locais de memória, né, da salvaguarda histórica, não podemos deixar de esquecer um lugar fundamental: a Roda do Jacaré. Ou às terças ou às quintas-feiras, no quintal da casa dele, né? O pai morava na frente, depois ele construiu um anexo no fundo. Indiferente da gente ter algum problema durante a semana, toda terça-feira tinha uma aula de uns 30, 40 minutos, né? E depois tinha a roda, aí juntava todo mundo. A capoeira sobrevivia numa época onde os opanigés não se entendiam, né? E um momento de desentendimento foi citado pelo Luiz quando trouxeram o mestre Cascavel da Bahia, uma plástica absoluta, uma técnica absoluta. Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Mas, segundo consta, o acordo era: eu vou para Belo Horizonte, mas todos os alunos de vocês passam a ser meus. E todo dia o sogro passava mal, a avó dele que falecia, e com o tempo isso desagregou o grupo, cada um começou a continuar o seu próprio trabalho, e a Fafiche, na verdade, ela passou a ser um centro onde, que aí é um dos locais de memória, né, onde se jogava capoeira de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. A gente tinha um projeto Lava-Pés de manhã, que eram com os carregadores de feira livre. Não tinha menino de rua, não tinha pivete. Tinha o carregador de feira livre. A gente juntava os meninos: vocês querem fazer capoeira? Querem. Você estuda? Então, para você participar, você tem que trazer o boletim todo mês, para ver se você está estudando mesmo. Então, dentro desse processo, vinha gente de Belo Horizonte inteiro. Paulo nunca se preocupou em ter aquilo com sobrevivência dele. Qualquer pessoa que quiser chegar e participar, né? Foi muito interessante. E eu também tive a honra e a oportunidade gostosa, né, de, num belo dia, chegou o Márcio Alexandre, o negão, que fazia aula com a gente. Ele trouxe quem? Trouxe Amadeu Martins, que está aqui do meu lado, né? E o Lu, a gente chamava ele de alfinete, tomava conta do registro de todo mundo, quem era, quem não era. E o primeiro batizado dele não era Dunga, era Gunga. Era o Gunga. E ele chegou naquela época não existia gente forte como ele. Ele chegou um domínio de corpo, parecendo uma aranha. Ele tomava um copo d'água no meio da ponte, você lembra disso? E aí, ginga para cá, ginga para lá, Paulo falou assim: macaco, vai ali e acerta a ginga dele, que ele está com a base trocada. Ele tinha um rabo de arraia, ele dava o rabo de arraia com o joelho no chão. Então, nós fomos para a sala do lado, como diz o mestre Bíblia: você pega o aluno pela mão, ginga para cá, ginga para lá. Acertei o rabo de arraia dele, e toda vez que o Gunga chegava, né? Aí vamos voltar para o lado romântico da coisa. A antropologia ensina a gente o seguinte: nós podemos reconstruir os fatos, mas você não pode reconstruir a sociedade. Então eu estou lá em 1972, né? Era uma festa quando o Gunga chegava lá, né? Ele se dava muito bem com o Biba, com o Zulu, com o Lumumba, com o Biriba, né? E era uma coisa muito bacana, porque ele não ia sempre lá. Ele chegava de farda e saía de farda, né? Como o negão também. Mas era uma festa quando ele aparecia lá, né? E foi um prazer também que ele tenha participado do nosso grupo em 1973, 4 de fevereiro de 73, quando fizemos uma apresentação lá em Tchafletônia. E depois disso, o Dunga sumiu. O Gunga sumiu. O Dunga está aqui, o Gunga sumiu.
2 anos, 3 anos depois, eu tive a grata oportunidade e satisfação de ir numa roda na Praça 7, e aí já não era o Gunga mais, já era o Dunga, né? Então a capoeira tem essa facilidade de transformação, de fazer as coisas acontecerem. Então eu queria destacar esses 3 locais de salvaguarda da memória: Quintal do Jacaré, a Fafiche, onde passaram basicamente todos por lá, né, daquela época, né? Aí depois veio Chocolate, Carneiro, Camelo, todo mundo passou por lá, porque quem não estava fazendo aula podia jogar capoeira à vontade durante o dia inteiro. É o único lugar em Belo Horizonte que tinha isso. E logicamente as rodas na Praça da Liberdade, a princípio comandado pelo Paulão até final de 73, quando ele decidiu ir embora para Joaíma. Ele resolveu ir embora para Joaíma e falou assim: olha, você vai comandar aquela roda. E na verdade era uma responsabilidade bruta, porque todo domingo eu tinha que estar lá às 10 horas. Aí começou a aparecer aí, pessoas que eu nunca tinha visto, né? Na capoeira, passavam, chegavam e saíam, né? E a criatividade que aconteceu por trás disso. Então, Praça da Liberdade, Fafiche e Jacaré, os 3 lugares de salvaguarda, na minha opinião, claro. E aí? Nós estávamos fazendo a roda do lado do Coreto, né? Era o melhor lugar para a gente fazer a roda. Veio o coordenador da feira hippie e 2 policiais militares, e olha, vocês vão ter que parar com isso aí, porque vocês estão atrapalhando a feira. Estão atrapalhando a feira hippie. E aí, em contraponto ao que o Luiz disse, eu tinha escutado da Maristela Cristão, que era a diretora da Fundação de Arte Belo Horizonte. Não existia Secretaria Municipal de Cultura ou na Fundação. Ela tinha me dito o seguinte, que tinha convidado os capoeiristas para levar a capoeira para a feira hippie, né, uma forma de atrair gente. Mas o que aconteceu aqui, ele falou assim: olha, se eu ligar para o Saul, que era o coronel, ele não vai entender muito, porque eu estou ligando. Era domingo, 10 horas da manhã. Arrumei um jeito, liguei para a Maristela ligou para o comando geral da PM, que fica ali na própria praça, e vieram e nos permitiram jogar, mas aí já não podia jogar perto do Coreto, já era na Avenida Central, que era asfalto, hoje é paralelepípedo, tá? Então, na verdade, aquela foi a minha penúltima vez que eu comandei a roda. A partir dali, eu já deixei o resto do pessoal que vinha com o Paulão tomar conta, e ia esporadicamente, aí já tinha pouca, já tinha um bocado de gente que aparecia, tá? Então, desculpa esse destaque. Não, fantástico. Ele sapacotirei, ensinando ó, Gunga. Quando a maré baixar eu vou, quando a maré baixar eu vou, quando a maré baixar eu vou, quando a maré baixar eu vou. Mas quando a maré baixar eu vou, quando a maré baixar eu vou, quando a maré baixar eu vou, quando a maré baixar eu vou. Inaie, inaie, inaia, onde vai? Inaie, inaie, inaia, lá é o meu caso, lá é o meu caso. Lá o mestre Dunga sempre é o meu mestre, sempre será. Meu capoeira, meu capoeira, capoeira, meu valer, meu camarada.
baixa eu vou, quando a maré baixa eu vou, Quando a maré baixa eu vou, quando a maré baixa eu vou. vou pegar minha nega, quando a maré baixa eu vou. Quando a maré baixa eu vou, quando a maré baixa eu vou. Quando a maré baixar, quando a maré baixar eu vou, quando a maré baixar eu vou, quando a maré baixar eu vou, Quando a maré baixa 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 eu vou. vou pegar esse negão, mas quando a maré baixar eu vou. Quando a maré baixa eu vou, 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 quando a maré baixa eu vou. Vou pegar que vem jaie que vem jaie. Oi, nega que vem jaê, Papai mandou dizer, oi, nega que vem jaê, vem de arroz de Maranhão. oi, nega que vem